Hoje, aqui já 7, né, de janeiro, mas no Brasil 6 de janeiro de 2026. Vamos à nossa segunda aula da virada financeira. Você está entrando aqui no Instagram, já corre lá para o YouTube, porque lá você vai ter recurso visual hoje, né? Estou aqui compartilhando minha tela da Flag Theory, ou seja, teoria das bandeiras, e você precisa estar conosco neste aprendizado. Vamos fazer uma recapitulação de ontem, tá? Nós falamos ontem o que você poderia fazer para otimizar a sua vida financeira utilizando o mundo. Eu comecei explicando a teoria das bandeiras, falamos uma estratégia que eu já estou desenvolvendo aqui em Dubai, que já consegui abrir uma empresa, falamos um pouco de Paraguai e Uruguai, e agora com recurso visual, você pode entender um pouquinho melhor e mais profundo como utilizar esse material. Bom, foi dito ontem que nós temos um Brasil que está com problemas financeiros seríssimos, apesar de ser um país riquíssimo. Nós temos um Brasil que, se tiver uma alternância de poder, vai vir uma onda de otimismo. Todavia, o dinheiro do orçamento de 2027, 90% dele já está comprometido com dívida, com gastos públicos e com a previdência privada. Ou seja, as pessoas estão... a população do Brasil está ficando cada vez mais velha e muitos estão ficando cada vez mais dependentes da Bolsa. Eu citei ontem um dado importantíssimo de que 46 ou 49 milhões de pessoas já ganham Bolsa Família e ele ultrapassou o número de pessoas que têm carteira assinada. Então, isso coloca o Brasil numa curva de desaceleração ou uma curva de problema demográfico acelerada. Por quê? Porque o mundo está ficando velho, ou seja, a população está ficando mais velha, ou seja, mais pessoas têm que trabalhar para poder sustentar os mais velhos. E agora o Brasil ainda tem as pessoas que poderiam trabalhar em idade ativa que estão com Bolsa Família e não tem previsão de sair disso, né? Então, isso é um problema que o Brasil enfrenta. E aí o governo, que gasta mal, que é corrupto, precisa aumentar impostos. E eu citei ontem a curva de Laffer. Chega um momento que o governo vai aumentar muitos impostos e vai arrecadar menos, porque a empresa ou vai sonegar, ou vai demitir, ou vai ir para o informal, né? Porque o empresário ele não consegue repassar para o cliente mais, né, o aumento do imposto, né? Que a inflação vai comendo solta, vai tirando a capacidade da população de consumir, e aí a população vai entrando consequentemente numa linha da pobreza e a moeda vai se desvalorizando. Filme completo, Venezuela. Com o Trump entrando lá agora, ainda vai demorar muito tempo, porque não é o Trump entrando que vai salvar a pátria por si só. Ele vai conseguir realmente tirar os abusos e o narcotráfico. Então, o fato deles terem uma esperança agora de democracia e de vida, né, sem o líder narcotraficante que tinha lá, claro que dá um suspiro maior, mas a população ainda é 50% abaixo da linha da pobreza. Eles vão precisar de muito tempo ainda para se tornar um país produtivo. Mas é algo semelhante que a Argentina, numa intensidade menor, mas também gravíssima, começou a viver com o Milei. Graças a Deus, o Brasil não se encontra nessa situação, se encontra distante dela, mas se encontra apontado para o rumo, tá? É importante que nós entendamos isso, tá? O Brasil está apontado para o rumo, né, dessa situação terrível que seria uma Argentina e uma Venezuela. Bom, dito isso, a gente começa então a pensar em como otimizar nossos negócios, e aí nós trouxemos ontem essa teoria das bandeiras, e cá estamos, né, para fazer recapitulação de ontem, tá? E aí a gente chegou
na seguinte situação. Você que está aqui no Instagram, corre lá para o YouTube, né? Porque você está vendo que eu não estou olhando para vocês, é porque nós estamos olhando aqui para o recurso visual. Está bem mais legal lá, você consegue entender ter um recurso melhor, tá bom? Então, você vai evitar, com a teoria das bandeiras, uma instabilidade econômica política, né? Você vai evitar uma mudança tributária repentina, você vai evitar eventuais bloqueios de ativos e contas suas, desvalorização cambial, processos judiciais abusivos, heranças tributadas, né? No Brasil ainda você tem uma faixa que tributa de 4% a 8%, é o ITCMD, Imposto de Transmissão de Causa-Mortes, né? E já tem algumas legislações, alguns projetos na Câmara para aumentar isso até para 16%, né? Então você fica esperto aí, você que está pensando em fazer um processo de sucessão patrimonial com a tua família, não deixe para depois o que você pode começar a fazer hoje, tá? Porque pode ser que, não estalar de dedos, né, isso já passe para 16%, e aí vai dobrar aí o preço que você teria que gastar com o seu sucessão. Henrique, mas como é que eu vou doar, como é que eu vou fazer esse processo de sucessão em vida? Exatamente usando a palavra que eu usei aqui agora, utilizando um processo de doação ou um processo de abertura de holdings ou de trust ou teoria das bandeiras ao longo do mundo. 100% legal, ninguém está querendo fazer você fazer coisa errada, tá? Nós estamos querendo dizer o seguinte, existe, de acordo com a legislação e com a liberdade que ainda nos cabe, a possibilidade que você tem de optar por abrir empresas e por investir e por abrir situações tributárias e financeiras jurídicas em águas internacionais. Você pode optar por paraísos fiscais, e aí você tem um cuidado maior, um risco maior, digamos assim, para poder navegar, digamos assim, águas mais profundas, e você pode ficar escondido, né, caso seja seu objetivo. Mas se você quiser fazer tudo transparente, né, à luz da legislação, tá? Você pode optar por um país que não seja um paraíso fiscal a nível de blacklist, ou seja, que não esteja na lista negra dos países da blacklist, e você pode, inclusive, declarar as movimentações seguintes que você for fazer no paraíso fiscal. Então, o que muitas pessoas fazem, tá? Elas abrem um offshore, declaram no seu patrimônio, tá? Isso é legal, todo mundo pode abrir um offshore. A diferença é o que você vai fazer com essa offshore depois. Tá? Se você tiver um paraíso fiscal que esteja dentro da blacklist, ou seja, que esteja dentro de um território que não tem uma comunicabilidade com o governo, a qual você é devedor fiscal, é residente fiscal, ele nunca vai saber o que você está fazendo lá dentro. Agora, se você tiver uma estrutura em águas internacionais, num país que tem vantagens tributárias e fiscais suficientes para que você continue ainda com uma transparência e que o governo continue sabendo o que você está fazendo com o seu dinheiro, mas de maneira 100% legal, você ainda consegue aproveitar vários benefícios tributários e fiscais, e é isso que nós vamos ver com a aula de hoje, continuar vendo, porque ontem nós entramos em Paraguai e Uruguai. Então, aqui, falando um pouquinho de Paraguai, você que está aqui no Instagram, corre lá para o YouTube Henrique Câmara, para você ver os slides que nós estamos passando aqui agora. Tá? Vou mostrar para vocês aqui, os slides, nós estamos passando os slides aqui, aí você precisa ver isso daqui. Tá? Deixa eu até ver se eu consigo fazer aqui, Aí, Vou deixar assim um pouquinho. Deixa eu ver se eu consigo botar um suporte aqui, que daí você vai vendo ali, Aí, pronto. Então, a porta de entrada do Paraguai, tá? Você tem vantagens, como foi dito ontem, você tem um custo menor de vida, né? Energia muito barata, né? A Itaipu, que promove aí, se eu não me engano, 60% ou 70% da energia do país, e o Paraguai nem usa, tá? Tudo acaba vendendo energia de volta para o Brasil. Né? Você não precisa, teoricamente, de ficar lá, você aceita a renda passiva, cidadania de 3 anos. Tá? Sistema bancário limitado, começa
YouTube não está ao vivo, o Stefan está falando? Eu falei errado, não é YouTube não, gente. É o Google Meet. Oh, meu Deus. Tô ficando doido. Ei, você que está aqui no Instagram, não está no YouTube não, gente. Está no... Ai, meu Deus. Está no Google Meet. Obrigado, Stefan. Dá um desconto aí, que são 4 da manhã. Tipo, que eu tenho que postar no Instagram agora um link. Como é que eu faço aqui? Pera aí, gente, um pouquinho de paciência. Vou colocar o link no Instagram lá. Pera aí, gente. Pam, 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 pam. Oh, meu Deus, tô. Copiar. Acho que alguém vai ter que copiar aí para mim. Não tô conseguindo fazer aqui. Deixa eu ver como é que eu faço. Alguém consegue entrar no Instagram e copiar o link lá? Não, né? Vou ver aqui. Câmara Dubai. Eu tô fazendo outro número aqui. Arrumei um rolo pra minha vida aqui. Dubai. Peraí, nós vamos organizar aqui, gente. Vocês que estão no Instagram aqui, nós vamos botar o link. Ó, o André Salvetti conseguiu aqui. Agora eu vou fixar o link dele, né? Fixar o comentário. Pronto, tá aí, gente. Já sei que entrou no Instagram, fixa no comentário aí, ó. Isso, garoto. Fixar comentário. Aí, esse é o link aí, ó. Não sei se a pessoa consegue, eu vou ter que botar isso. Tá? Deixa eu botar um story aqui, peraí. O story dá certo. Pam, 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 pam. Sepulcro se abriu e nada merecerá um grande amor. Fala, galera, falamos ao vivo aqui de Dubai. A segunda aula já começou, tá? E eu tô mandando aqui agora o link para você entrar e assistir. Bora. Agora eu venho aqui no Instagram. Ah, é difícil, hein? Aqui, e agora áudio, link. Pronto. E eu tô mandando aqui agora. Pronto. Postei nos stories também. Agora tá todo mundo em casa. Então vou deixar aqui para quem já tá entrando aqui. Você que está no Instagram aí, vai lá nos stories, o link tá lá, tá no comentário aqui. Obrigado, Stefan, querido. O pessoal tá aqui, tá colocando lá também. Vamos embora, para cima. Então a gente falou ontem de Paraguai. Corporate Tax, 10% de imposto, e tem a Lei Maquila lá, né, com aquela exceção de 1%. Se você produzir a maior parte do seu mercadoria lá, tem a Lei Maquila. Então, o Paraguai é uma boa porta de entrada. Qual que é a pegadinha do Paraguai? Sistema bancário limitado, infraestrutura em desenvolvimento ainda, ou seja, um Brasil de 20 anos atrás, mercado interno pequeno, não ideal para holding complexas, tá? Melhor como residência, não para business, ou seja, você que quer aproveitar aí, né, a proximidade do Brasil, né, com o Paraguai, você pode aproveitar assim no Paraguai, caso você queira dar saída fiscal. Aí eu citei ontem o exemplo da Lupo. Quem não sabe que é a Lupo é aquela empresa brasileira que faz lingerie, que faz cueca, boa pra caramba, inclusive a cueca da Lupo. Eu uso cueca da Lupo, é minha favorita, tá? E eles deram saída fiscal do Brasil. Por quê? Porque eles conseguem produzir tudo lá, entra na Lei Maquila, né? E para a empresa é espetacular. Ah, Henrique, eu sou um nômade digital, trabalho como consultoria, tudo online. Pode ir para o Paraguai? Pode. Só que, gente, é o seguinte,
da saída fiscal não é só avisar o governo que vai sair para poder pagar menos impostos, não. Você tem que viver no país. Tá? Se você for da saída fiscal e não estiver disposto a passar mais de 183 dias fora do Brasil, esquece esse negócio da saída fiscal, não vai acontecer. Né? Tem gente que vai para o Paraguai para fazer coisa errada, mas você não está escutando isso da minha boca. Eu não estou te contando que tem gente que faz isso para você fazer isso também. O cara dá a saída fiscal e, na verdade, ele volta para o Brasil, porque na fronteira ali ninguém carimba o passaporte dele, e ele fica mais dias no Brasil, teoricamente, né, do que deveria ficar. Ou seja, ele dá a saída com o passaporte dele para algum canto, volta pela fronteira, não carimba, né, e fica aqui no Brasil vivendo como se pelo passaporte ele estivesse lá fora. Só que você está fazendo coisa errada. Né? Então, é por isso que as pessoas aproveitam do Paraguai, né, e do Uruguai de maneira errada. É assim que eles fazem, mas não é assim que você aprendeu comigo, tá bom? Então, o Paraguai seria isso. Uruguai, mesma coisa, só que o Uruguai você tem um custo de vida mais alto, tá? Você tem que investir no imóvel numa empresa lá. Ali é por 10 anos, né, a sua experiência. Depois de 10 anos, volta a taxa normal, por enquanto. Né? O mercado doméstico também é pequeno. Aí o inverno ali é mais frio, né? Então o tempo no Uruguai, né? Você tem uma friaca mais intensa. Então a gente falou disso aqui ontem, Paraguai e Uruguai. Aí eu fiz aqui um quadrinho, né? Para a gente poder fazer uma comparação entre Paraguai e Uruguai, que está próximo aí do Brasil. Né? Então o custo, né? Para você poder estruturar a sua vida no Paraguai, né, é menor, é só o custo, a burocracia mesmo de papel. Né? No Uruguai você teria que adquirir, né, um imóvel, uma empresa ali para você poder ter essa situação. Todo o processo não é muito demorado, mas no Uruguai é mais demorado, um pouquinho, 2, 3 meses, no Paraguai é mais rápido. Tributação está lá no exterior, e no Paraguai como é que funciona? O imposto corporativo, né, no Paraguai 10%, mas se for maquila, paga até 1%, no Uruguai 25%. Sistema bancário do Paraguai básico, do Uruguai mais robusto, qualidade de vida média no Paraguai, eu diria média para baixa, né? No Uruguai mais alto. Depende de onde você vive no Paraguai, né? Cidadania 3 anos, no Uruguai também 3 a 5 anos. Ó, melhor para o budget mais baixo, quem está começando, e o Uruguai seria o patrimônio mais alto. Tá? Então, você que realmente está disposto a dar a saída fiscal do Brasil, que não é o meu caso, eu disse ontem, eu não estou disposto a vazar do Brasil, não quero desistir do Brasil nunca. O Brasil, para mim, é um país de avivamento, é um país cristão, matriz cristã, energética boa, pessoas incríveis. Então, eu não tenho essa intenção, por hora, de sair de lá. Todavia, tá? Pode ser que em algum médio e longo prazo, na hora, por exemplo, de fazer uma sucessão patrimonial, eu já esteja com um patrimônio robusto internacionalmente, né? E aí eu dê saída fiscal antes de algum evento importante para escapar de algum imposto grande. Tá? Eu já tenho, então, construído uma vida em algum país, né? E aí, antes de fazer uma venda de alguma empresa, né? Antes de fazer uma sucessão, aí eu vou e dou saída fiscal, porque daí eu não tenho que pagar imposto no país que eu resido. Por exemplo, o senhor dono do Nubank, né? Foi exatamente isso que ele fez ao ir para o Uruguai. Tá? Então, ele tinha lá as ações do Nubank, né? O Nubank bombou, abriu capital na bolsa americana, né? E aí, a hora que ele assinou um contrato, né, para poder vender as empresas, entrou na bolsa. Na hora que ele entrou na bolsa, que ele já mudou de patamar, ele fez o quê? Ele deu saída fiscal do Brasil. Aí ele foi para o Uruguai. Aí passaram-se 1 ano, 2 anos, 3 anos, passaram alguns anos, ele foi lá e vendeu as ações dele por alguns, né, por alguns muitos bilhões, né? E aí ele economizou uma bagatela de, não sei, acho que foi 400 e tantos milhões que ele economizou, que ele não precisou pagar, porque uma vez que ele não está morando no Brasil mais, né, ele não onde ele reside fiscalmente agora é no Uruguai, o Uruguai não cobrou o imposto dele, né? Então tá aqui, ó, tributação no exterior, né? 0% durante 10 anos. Então foi isso que ele fez de maneira inteligente, ou seja, ele construiu um vínculo com o Uruguai, né? Ele construiu uma situação de investimentos, ele se preparou para isso, e lá no final, antes de fazer o exit, né, das ações das empresas, ele deu saída fiscal. Tá bom? Bom, essa foi a aula de ontem, agora eu vou entrar na aula de hoje.
tá? Que me pediram vários outros países e eu trouxe para vocês vários outros países para a gente poder analisar também, até a gente chegar onde eu estou, obviamente, né? Tem uma razão para que eu esteja aqui, tá? O meu plano talvez seja algo semelhante que esse cara do Nubank fez. Mas por que eu escolhi os Emirados e não escolhi o Paraguai, por exemplo? É isso que nós vamos ver daqui a pouco, quando a gente chegar nos Emirados Árabes, né? Então, aqui, antes de chegar nos Emirados Árabes, nós vamos chegar aqui nos outros paraísos fiscais mais comuns, né? Ilhas Cayman, por exemplo, é um dos principais que as pessoas mais usam, tá? Eu, inclusive, cheguei a olhar para poder abrir uma offshore lá, né? Eu já tenho uma empresa aberta nos Estados Unidos e a estrutura completa fica. Você abre uma LLC, né? No meu caso foi em Orlando, e aí você abre uma controladora, né? Num paraíso fiscal, em Delaware, em Cayman Island, que é o caso que está aqui, né? E aí você tem a possibilidade de ter seu patrimônio oficialmente, legalmente aberto. De novo, não é crime você ter uma offshore, tá? O problema é que as pessoas utilizam ela para poder sumir com o dinheiro e fazer coisas escondidas. Já falei isso aqui muitas vezes, vou ficar repetindo, mas não. Tá? É só para você entender que nós estamos entregando para você um conteúdo para você fazer as coisas legais. Tá? E aí, ó, o Cayman Island hoje, né, é uma estrutura, né, complexas, tá? Não é ideal para operação simples, é ideal para patrimônio maior que $1 milhão, tá? E requer uma assessoria especializada. Então, esse aqui é um dos principais possibilidades. Aqui, gente, você não vai viver lá, né? Ninguém vive em Cayman Islands, você simplesmente abre uma estrutura, né, para poder montar a sua offshore lá. Panamá, algo semelhante, mas aqui você já pode viver, porque é um país, só que tem uma reputação baixa, né? É um banco mais restritivo, tem um compliance mais recente, eles estão querendo ir para um lado dos Emirados Árabes para sair, né, da lista negra do blacklist aí dos paraísos fiscais, mas como está numa região muito complicada, né, no meio do rolo ali, né, imagina, Panamá está no meio do rolo da região do narcotráfico ali, e eles estão pelejando para poder construir uma imagem mais sólida, mas o fato é que não conseguiram, né? Então, ainda o Panamá é uma situação barata, geograficamente perto do Brasil, né? Tem uma tradição grande, mas ainda é uma população muito carente, de discrepância de classes sociais, vulgo de uma América Central, mas é barato você abrir a estrutura no Panamá. Tá? Holanda. Holanda já é um país com uma reputação muito incrível, é ideal para quem tem muitos negócios na Europa, né? Só que lá você tem uma taxa de corporate tax alta, né? A Holanda já tem uma dívida maior, por isso precisa cobrar mais taxas, né? Então o imposto para empresas na Holanda já acaba sendo maior. Tá? Então requer uma substância mais interessante, requer, na minha opinião, que você tenha uma estrutura de negócios por lá, tá? Já tem um custo maior aí de 15 a 40k euros por ano, tá? Aí tá aqui falando, melhor para operações na própria Europa. Singapura, me pediram para Singapura ontem, eu acrescentei aí, ó. Singapura é ideal para você que tem algum tipo de hub na Ásia, né? E é uma estrutura também mais cara, mas assim, é a nata da nata, né? Onde as pessoas mantêm ali uma operação financeira a nível global, né? Reputação AAA, é o gateway de pagamento aí para a Ásia, né? O sistema legal incrível, inglês como língua oficial, essa é a grande vantagem de Singapura. Se bem que aqui no Emirados Árabes todo mundo fala inglês ou se esforça, pelo menos, né? Mas lá em Singapura é a língua oficial do país, né? E um custo um pouco mais caro, né? 15 a 30 mil dólares ano para poder manter a estrutura e um visto de trabalho competitivo. Tá? Mas o custo de vida é muito alto. Né? Então, aqui em Singapura, quem utiliza muito Singapura são investidores que estão num patamar bem elevado, como, por exemplo, a galera, os milionários, bilionários lá de Mônaco, né? Que utilizam Mônaco, utilizam Emirados e utilizam Singapura, né? Então eles têm o dinheiro deles em Singapura, moram, né, em Mônaco, né, e utilizam
Emirados Árabes, por exemplo, para poder terem suas empresas. Ou seja, os caras utilizam a teoria das bandeiras. Eles têm um passaporte forte, o dinheiro numa Suíça da vida ou numa Singapura da vida, e utilizam um Emirados para poderem fazer suas holdings, né? É assim que os bilionários hoje acabam se comportando, por vários motivos. Eles acabam tendo os benefícios de todos os países, eles conseguem circular livremente por onde eles querem, e eles conseguem fazer a vida deles um jogo de xadrez. Ah, tá inverno num lugar, ele vai para outro lugar para passar o verão. Ah, ele tem que passar um tempo mínimo no lugar para poder atender a legislação, ele vai para outro lugar. Então, ele tem à disposição dele territórios para que ele seja a própria peça de xadrez do jogo financeiro dele, para que ele consiga ir de um lado para o outro, aonde quer que seja melhor estrategicamente para ele. Então tá aí, eu citei Mônaco, né? O Mônaco é qualquer luxo, só que Corporate Tax 33%, né? Você tem que depositar lá pelo menos 500 mil euros. E Mônaco é 2 quilômetros apenas quadrado, né? Você imagina, imóveis caríssimos, né? A vantagem de Mônaco é o hub, o network, né? O network de elite mais incrível do mundo tá lá em Mônaco, né? Então tem alguns bilionários que vivem lá, mas o dinheiro deles não tá lá. E eles passam... eles têm outros passaportes, eles têm outras situações para passarem o verão, como foi dito aqui em outros lugares. É uma galera que joga outro jogo, né? Então, criei aqui um quadrinho, jurisdição, deixa eu aumentar isso daqui para que você enxergue. Ó, um quadrinho aqui para a gente poder ver dentro do que foi dito até agora. Ó, um custo, por exemplo, por ano para manter a estrutura, o Panamá é imbatível, né, nessa estrutura. Então, de repente, seria interessante você estudar uma possibilidade de abrir uma empresa lá. Se você fosse só para poder abrir uma estrutura, poderia fazer lá, né? Imposto corporativo lá é zero, dividendos também é zero, capital gain zero, só que a reputação lá é baixa, né? Então você ainda está no paraíso fiscal que está considerado na blacklist. Então, para você sair da blacklist, você tem que achar uma estrutura que não seja considerada um paraíso fiscal, né? E aí é por essa razão, né, que eu acabo chegando nos Emirados Árabes, porque se fosse só por custo para poder abrir uma empresa, eu abriria lá. Só que para viver no Panamá também não tem interesse nenhum, né, porque a qualidade de vida lá é ruim, não é um país seguro, né? E aí, para mim, também não fez sentido. Então, aqui é um quadradinho. Vou mandar esse material para vocês, assim como eu mandei o de ontem, tá? Mandei para vocês o material de ontem da aula 1 aí, vou mandar da aula 2 para vocês também, tá bom? Aqui está um caso, né? Eu peguei uma inteligência artificial e criei um avatar. Falei, olha, pega um avatar aí de um grupo empresarial grande, 3 empresas no Brasil, faturamento de 80 milhões ano, né? E otimiza para a gente aí, prepara um processo de sucessão, coloca o cara para fazer a teoria das bandeiras, e aqui ele me deu a seguinte situação, ó. Ele vai montar uma estrutura de holding em UAE. Quem não sabe o que é o UAE, significa United Arab Emirates, ou seja, Emirados Árabes Unidos, que é exatamente onde eu estou, né? Então, exatamente a estrutura artificial corroborou com a minha escolha, né? Então, abrir uma holding nos Emirados Árabes, né? Outra holding no Brasil, para você controlar suas empresas, uma estrutura na Holanda para royalties e IPV, por exemplo, a Nike, se eu não me engano, faz isso, né? Ela tem uma estrutura de royalties, né, contrato de marca na Holanda, e ela não paga imposto nos Estados Unidos. Ela só vende lá e paga royalties, né, para a empresa na Holanda, e ela paga zero imposto. Olha que tem um jeito de você estruturar um gateway de pagamento e aí para poder uma estrutura de pagamento em cima de royalties. Se eu não me engano, é exatamente isso que a Nike faz, tá? E uma trade de exportações no próprio Dubai para você, por exemplo, pegar coisas da China aqui e daqui você passar para o polo do mundo, né? Tem algumas situações que você pode utilizar os Emirados Árabes para poder ser o seu polo, né? O seu centro de distribuição, o seu CD, tá? E aqui ele fala, cara, um cara que fatura 80 milhões de reais ano, né,
um custo para ele é 400 mil para poder ter essa estrutura, mas em economia fiscal, 6 milhões por ano. Tá aí, ó. Ou seja, um cara desse está tendo 1.400% ao ano de economia, de ROI, né, só em cima da economia que ele que deveria pagar impostos. Né? Então, só para vocês entenderem aí como é que funciona o jogo de gente grande, né? E é por isso que eu estou falando, isso aqui é um xadrez, né? Você fica maluco, são muitas combinações, cada caso é um caso, né? O intuito aqui é trazer o máximo de informações possíveis claras e dizer para vocês, todos que são contadores, que são advogados, que têm patrimônio, que conhecem alguém que tem patrimônio, você aprendendo sobre isso aqui, você se torna útil para as pessoas, né? Inclusive, eu não sei se vocês sabem, eu sou advogado, né? E tem 2 anos que eu reativei o meu advogado. Eu tinha suspendido um tempo atrás, né? E depois eu reativei justamente porque o meu planejamento financeiro, ele envolve de perto com essa estrutura jurídica, tributária e contábil. Então, agora eu começo a falar disso para os clientes, porque isso envolve, literalmente, aqui é o ROI, que é Return of Investment. Então, antes eu passava isso simplesmente para os advogados que trabalham comigo, por exemplo, o Dr. Gustavo Heck, que é um irmão fantástico, só que no final do dia a gente estava sempre junto, porque eu tinha que cuidar da parte financeira. E isso daqui muda todo dia. Né? Então, você tem o Brasil, que é extremamente complexo, e você tem mais um monte de jurisdições internacionais que estão mudando suas legislações de tempos em tempos para poder atender a demanda, e nós temos que saber o que nós podemos utilizar no nosso tabuleiro de xadrez. E aí surge, por exemplo, agora o UAE, que é os Emirados Árabes, fora de um paraíso fiscal, ou seja, fora da lista negra de um paraíso fiscal, mas tendo aí os benefícios que nos interessam, né? E aqui eu trouxe um glossário para vocês de todas as gírias, né, que existem nesse meio jurídico e meio financeiro que foi dito nesses slides aqui, para que vocês aumentem o vocabulário jurídico e financeiro de vocês, tá? Então, trouxe aqui um glossáriozinho para a gente poder ficar mais profissional cada vez mais, né? Beleza? Então, para a segunda aula era isso. Eu vou mandar esse material para vocês, tá? Também. E vou chegar agora na terceira aula. E amanhã nós vamos ter uma aula bônus que é falar só sobre investimentos. Então, ó. Então, qual que é o problema do Brasil? Vamos fazer uma recapitulação. Aí, o ITCMD, de novo, Imposto de Transmissão de Causa-Mortes, é o nosso ITCMD. Você que está aqui no Instagram, sai daqui, moço, vai lá pro link que eu te falei, vai lá no Story, ó, você que está aqui no Instagram, vai lá no meu Stories, clica no link lá, você vai cair direto aqui nesse Google Meet aqui, você vai chegar e vai entrar e vai ter acesso a isso aqui, tá? Não fica forçando suas vistas aqui no Instagram, não. Vai lá, vai de preguiça. Então, o problema do Brasil, ITCMD 4 a 8%, inventário 2 a 5 anos, custo 15 a 20% normalmente, né? Esse inventário, ele vem como uma tragédia para a família, gente. Estou cansado de ver casos e casos que as pessoas não fazem uma prevenção jurídica e deixa tudo para a última hora. E aí a conta é cara, gente. A conta é cara. Fica muita coisa em advogado, fica muita coisa para o governo. E as pessoas normalmente não têm liquidez, não têm dinheiro na conta para poder pagar o ITCMD. E aí o negócio fica pesado demais. A pessoa tem que vender patrimônio que a família demorou a vida inteira para construir. E aí vem um momento como esse de juros altos, tem que vender o patrimônio mais barato, porque se o juros está alto, ninguém consegue pagar o preço justo, ninguém consegue vender rápido. Para vender rápido tem que queimar. Então, literalmente, eu vejo pessoas queimando patrimônio para poder bancar um inventário. Sendo que se a gente criar uma estrutura agora internacional, com custo baixo, além de evitar tudo isso e melhorar o direito de sucessão, a gente ainda faz dinheiro com isso, economizando impostos. Então, tem que estudar um pouquinho e tem que ir atrás do que é melhor para o seu cliente, para o seu prospect, para as pessoas que convivem com você, porque tem dinheiro aqui dentro. Porque se você entender isso e passar a levar isso para as pessoas, você pode
ganhar um pedaço dessa economia que essa pessoa vai ter com impostos, com empresas, no mundo de investimento, pessoa física dela que seja, e você vai salvar uma família, né? Então, tem dinheiro na mesa que, em vez de deixar dinheiro para o Estado corrupto, deixa o seu cliente cada vez mais rico e pega um pedaço dessa grana para você, oferecendo esse trabalho de consultoria, ou seja, aprofunde-se no trabalho de sucessão patrimonial, mesmo que você não seja um advogado, porque o advogado ele não sabe isso aqui tudo. Nós estamos falando de 20 possibilidades diferentes aqui, cruzadas entre elas, chega numa infinidade de análise combinatória aqui, que é humanamente quase impossível a gente estar por dentro de tudo isso. Então, tem que ser uma pessoa especializada nisso. E eu estou cada vez mais indo para essa área, né, para poder conseguir conversar com as pessoas de maneira mais profissional. Mas você pode, hoje, com os recursos que nós temos, da internet, da IA e do seu network, de pelo menos abrir os olhos das pessoas que você conhece para que elas possam jogar o jogo de gente grande, tá? Então, de novo, o caso da Lupo, o caso da Nubank e o caso de vários investidores que estão criando empresas em outros estados, em outros países, para poder evitar de pagar essa conta, principalmente para um governo corrupto, que não merecia nada disso. Né? Então, evitar conflitos patrimoniais, evitar conflitos familiares. Né? Então, a solução internacional passa por isso, você criar holdings, trusts e fundações. Gente, trust é você pegar o seu dinheiro e colocar para que uma entidade governe o seu dinheiro, uma entidade confiável, com compliance, e você passa a não ser dono de mais nada. Naturalmente, o patrimônio transferido para essa trust, ele já é blindado, teoricamente, né, de possíveis passíveis trabalhistas, e aí você já estrutura ali toda a regra de sucessão. E aí o seu patrimônio ficou livre de ser passado para o inventário. Só que é uma estrutura cara, né? Você trabalhar com trusts. A outra possibilidade é você fazer uma fundação, né? Só que a fundação, teoricamente, você não pode ter lucro. Mas aí entra um monte de coisa de tabuleiro de xadrez. Tem muita gente nos Estados Unidos fazendo a fundação, só que aí existem outras empresas que você pode abrir que podem fornecer serviços para essas fundações, e essas empresas adjuntas ganham dinheiro, mas a fundação em si não ganha. Quem que fez isso muito bem? A Microsoft, né? Como é que é o dono da Microsoft mesmo, gente? Deu um banco agora, é o Bill, como é que é? Escreve para mim aqui no comentário, que me deu Alzheimer aqui agora. Como é que é o dono da Microsoft, gente? Os homens mais ricos do mundo? Ah, Mário, eu tô ficando com Alzheimer mesmo. Deus me livre. Ué, agora eu não tô conseguindo, né? Aí. Isso, o Bill Gates. Então, o Bill Gates utiliza essa estratégia, né? E ele abriu a sua fundação. Você vê que a fundação dele doa bilhões todo ano para a África, etc, etc, etc. Mas o cara usa essa estratégia poderosíssima, né, de fundações. Então, estou trazendo para vocês aqui o que a nata da nata da nata está fazendo. Então, já falei disso, beleza? Já falei de Mônaco, já falei. Então, vamos chegar em Dubai, né? Vamos chegar aqui nos Emirados Árabes, né? E para a gente poder entender o que eu estou fazendo aqui, como é que eu cheguei aqui. Eu costumo dizer que não foi eu que escolhi Dubai, foi Dubai que me escolheu pelas situações que eu vou apresentar aqui agora, por um tempo, tá, gente? Tem gente que fala, você vai morar aí para sempre, rapaz, eu não tenho compromisso nenhum com Dubai. Eu estou aqui por conta do que você vai escutar agora, tá? Então, já falei várias vezes de notícias ruins aqui, do que é a situação do Brasil agora, uma pré-possível eleição maluca que nós vamos enfrentar aí, né? E eu não quero ficar assistindo a vir fazer parte da solução. Então, primeira coisa, aqui pessoa física paga 0% de imposto. Eu pago 0% de imposto pessoa física aqui? Não. Por quê? Porque eu ainda não dei saída fiscal do Brasil. Tá? Eu poderia pagar 0% de imposto pessoa física? Poderia, se eu fosse sonegar. Não é o caso. Tá? Mas se um dia
eu der saída fiscal para o Brasil, como, por exemplo, o senhor do Nubank deu lá no Uruguai, e eu vier a vender e ganhar muito dinheiro aqui, é 0% de imposto, tá? A empresa que eu abri aqui paga imposto de renda? Paga 9% do que exceder 100 mil dólares ano, tá? 9% do que exceder 3 mil dólares ano. Tá aqui, ó, lucro acima de 375 mil AED, que é o American Emirate Dirhams, ou seja, a moeda daqui dos Emirados, tá? Então, se você lucrar mais de 100 mil dólares ano, você vai pagar 9% de imposto. Só que aí você pode lançar, como se fosse ali na empresa do Brasil, no lucro real, você pode lançar várias coisas como despesa. Então, para você ter 100 mil reais, 100 mil de lucro ano, não é o seu faturamento, é lucro mesmo. Então, você vai colocar um monte de coisas como lançar um monte de coisas como despesa, para você demorar a pagar imposto, né? Então, isso é algo que nós estamos fazendo. Aqui já tem um truque. Essa é uma grande razão por qual eu decidi vir para cá. Eu já abri a minha empresa, tá? E essa empresa foi aberta e eu já consigo fazer investimentos nela. Quando eu tiver lucro, o que vai acontecer? Eu não vou pagar impostos no Brasil. Por quê? Porque eu não vou distribuir esse lucro. E aí que está a grande sacada de você fazer as coisas legais e entender um pouco do jogo. Então, vamos supor, eu vou comprar um imóvel, tá? E vou registrar no nome da empresa. Quando eu vender esse imóvel, eu não vou pagar imposto aqui nos Emirados pela empresa, porque a empresa não paga ganho de capital sobre imóvel. Tá? E no Brasil, eu também não vou pagar. Por quê? Porque eu vou manter o dinheiro dentro da empresa. A conta bancária da empresa, eu não vou fazer uma TED aqui, no caso, o PIX, né? Eu não vou fazer um PIX dessa conta da empresa para ir em outro lugar. Então, eu vou ficar aumentando o patrimônio sem tirar o dinheiro da empresa. Então, se você também tem esse objetivo, isso se torna viável para você. E você não precisa estar aqui como eu. Eu estou aqui por outra razão. Tá? Mas eu abri a empresa aqui em Dubai, você está começando a entender agora a primeira razão. Por quê? Porque através dessa empresa que eu abri aqui, eu posso investir na Itália, eu posso investir nos Estados Unidos, eu posso investir em Londres, eu posso investir em qualquer canto do mundo, tá? Por essa empresa aqui. Henrique, mas eu poderia investir em Estados Unidos, em Londres, na Itália, pela minha empresa do Brasil, pela minha pessoa. Poderia, você ia pagar um caminhão de impostos. E se você viesse a falecer, por exemplo, você ia deixar um monte de imposto para o governo. Aqui, essa empresa não incide imposto de renda sobre herança. Então, eu já começo aqui a estruturar um ativo, um mecanismo que vai me possibilitar investir no mundo inteiro, pagar zero de imposto se o dinheiro ficar dentro da empresa, e eu já começo a estruturar uma possível sucessão e proteção patrimonial. Tá? E aqui agora em Dubai, de um tempo para cá, eles criaram 5% do VAT, que é o imposto, né? Que é muito barato, né? Então, para falar que não tem nenhum imposto aqui, eles criaram um imposto de consumo de 5%. O que tem aqui em Dubai de interessante, então, gente? Vamos lá. Aqui, pessoa física, considerando só se fosse da CDFC do Brasil. Como não é o caso, eu não usufruo isso. Espera aí que tem gente teimando, tá aqui no Instagram até agora. Clica no link no meu story, vai lá no Stories e vem aqui, ó, para você poder assistir isso aqui de perto, tá? Fique forçando sua vista no Instagram, não, sou larga de preguiça. Vai lá no meu story, clica lá no link. Então, se um dia eu der CDFC do Brasil, eu vou usufruir como pessoa física. Por hora, eu ainda não consigo usufruir disso. Negócios. Eu posso ser dono 100% de uma propriedade, sendo estrangeiro, reputação livre, né? E um hub, gente. Aqui, ó, eu tô a 4 horas de voo, eu atinjo 25% do mundo. Em 8 horas de voo, eu consigo chegar em 75% do mundo. Ou seja, eu estou num hub financeiro. Eu estou metade do caminho para a China, metade do caminho para o Brasil. Né? Então, eu estou pertinho da Europa, né? E perto do Oriente Médio, aí, que agora abriu a sua economia. Estou perto do pipoco também, é verdade. Estou no meio dos malucos. Mas isso é uma coisa que eu queria falar para vocês. Eu tinha essa impressão, e as pessoas têm essa impressão, de que o Oriente Médio, todo mundo é árabe, todo árabe é terrorista, e aqui o pau quebra tudo quanto é lado. Né? Então, essa é uma crença que eu estou quebrando aqui. Por quê?
Porque o Emirados Árabes, por exemplo, quando a guerra da Rússia e da Ucrânia estourou, é o único lugar do mundo que você vê russo e ucraniano junto aqui. Se você for pegar no Israel, por exemplo, né, que tem judeu, que é uma religião muito diferente daqui, aqui ainda você consegue ter pessoas cristãs, como eu, por exemplo, convivendo com outras partes do mundo que estão em litígio. Então você tem todo mundo aqui. Aqui é um país amigável, essa que é a palavra, né? É um país que não arruma confusão com ninguém. Tá? Diferente do Iêmen, que está ali no sul, que já fica arrumando confusão nas águas internacionais. Dubai não cria confusão com ninguém. Dubai quer falar o seguinte: vocês que gostam de criar confusão, pois criem confusão. Pode criar confusão. Nós estamos aqui focados em construir, construir, abrir nossas fronteiras e ficar cada vez mais rico, né? E é o que está acontecendo com Dubai e com os Emirados Árabes em geral. Então, Emirados Árabes, para quem não pegou a explicação de ontem, são 7 Emirados. Tá? Deixa eu abrir aqui um mapinha, que fica mais fácil de eu explicar com recurso visual aqui, ó. Google Maps. O Emirados são 7. 7 Emirados. E Dubai é um deles. Ó, essa região aqui, ó, é o Emirados Árabes, onde eu estou circulando com o mouse aqui. O Dubai é esse Emirado que está aqui, ó, pontilhado, em vermelho, tá vendo? Isso aqui tudo é Dubai. Ou seja, o Dubai seria um Emirado, tá? E uma cidade. Só que existem outros Emirados aqui, que são 7, tá? Então, Abu Dhabi é o principal Emirado, que é a capital, inclusive. Tá? Então, Abu Dhabi é a capital e também é como se fosse um país, o Emirado. Dubai, mesma coisa, é uma cidade e também é o Emirado. Tá? Aí você tem Ajman, como outro Emirado, Sharjah, tá? Al Quwain, tá aqui, ó, Al Quwain, tá? E você tem Ras Al Khaimah e você tem Fujairah, que tá aqui do outro lado aqui, ó, já dá para o outro lado das águas aqui, ó. Fujairah, eu estive lá inclusive. Fujairah aí, ó. Fujairah, para você ter ideia, fica a 200 quilômetros daqui onde eu estou em Dubai, tá? Então, só para vocês entenderem, 7 Emirados Árabes. Vamos ver se ele delimita aqui certinho. Não. Deixa eu pegar sobre isso. Google. 7 Emirados Árabes Unidos. Ó, Abu Dhabi, Dubai, Sharjah, Ajman, Al Quwain, Ras Al Khaimah e Fujairah. Falei todos eles. Vamos ver se eles conseguem ver aqui, ó. Aqui tá pequenininho. Aí, ó. Ó, aqui estão os Emirados, ó. Então você vê que Abu Dhabi é muito gigante, 75% dos Emirados inteiro é composto por Abu Dhabi, né? Dubai é o segundo mais importante. Ras Al Khaimah é bem legal, Ras Al Khaimah, porque é lá em cima onde vai ser o cassino que vão construir. O Wynn de Las Vegas está indo para lá. E é o lugar onde você consegue ter montanha, frio, neve, verãozão de calor, água e verde. Então é uma região muito bonita, né? E que está lá no norte, na pontinha lá. Tá? Al Quwain, Ajman, Sharjah, Dubai. Então você vê que Ajman é esse pedacinho aqui, né? Sharjah é o terceiro mais importante, tá? Inclusive eu achei um clube de xadrez, gente, fantástico lá em Sharjah. Até fui lá conversar para ver se eu consigo fazer alguma coisa com eles. É uma cidade o negócio, é incrível. A estrutura que tem em xadrez, que ela deu até vontade de voltar a ser enxadrista, né? Então tá aqui a estrutura para vocês entenderem. Bom, voltando ao nosso papo, né, dos Emirados, eu então optei por aqui por conta dessas coisas e tá,
aqui você tem segurança para viver. Aí aqui eu começo a fazer uma pergunta para vocês. Como é que Dubai poderia estar ameaçada de receber essa quantidade de bilionários que eles estão recebendo? Qual a possibilidade de surgir outra cidade, outro Emirados com essas características? Vamos imaginar. Vamos pegar os países que eu citei até agora. Panamá é violento, desigualdade social, não é seguro. Paraguai, a mesma coisa. Uruguai, custo de vida alto, mas também tem desigualdade social, não tem tanta segurança, mas qualidade de vida é boa. Até agora, o Uruguai é o que tem mais qualidade de vida, mas você tem que comprar um imóvel, o custo é mais alto para você poder instituir sua vida lá. O Uruguai é um páreo duro, mas perde em questão de custo e também de segurança, apesar de ser muito seguro. Aí você tem Estados Unidos da América. Não tem como eles cobrarem 0% de impostos. É um país que deve estratosfericamente alto, a maior dívida do mundo. Mesma coisa dos países europeus. Mesma coisa de Japão. Ou seja, os países que têm uma dívida altíssima, eles nunca vão poder cobrar 0% de imposto. Porque como é que eles pagam a dívida se eles não cobrar imposto? Você entende? Henrique, por que o Emirados Árabes não tem dívida? Não é que eles não têm dívida, eles têm pouca dívida. Eles começaram do jeito certo. Eles começaram extraindo dinheiro do chão, gente, do petróleo. Eles ficaram multitrilhardários, né, com o petróleo. E aí o que eles fizeram sabiamente? Eles abriram a economia para que eles pudessem não só viver do petróleo. Hoje, por exemplo, Dubai só tem 5% da economia presa no petróleo, dependente do petróleo. O resto tudo já é real estate, já é hub financeiro e já é turismo. Então, a economia aqui já tem outras situações que não dependem mais somente do petróleo. Abu Dhabi já é um pouco diferente. Abu Dhabi tem bilhões de barris ainda para poderem serem vendidos. Abu Dhabi é muito rica, por isso que você viu o tamanho de Abu Dhabi. Aliás, Dubai é de Abu Dhabi, tá? Então, Abu Dhabi é um caso à parte, porque é muito rico, né? Tem muito petróleo ainda, que ainda é muito relevante, mas é um país que também está abrindo a sua economia recentemente, 2019 para cá, abriu. Dubai abriu em 2004, se eu não me engano. Então, Dubai, por isso que Dubai, para você ter ideia, Dubai, gente, comercializou 270 mil imóveis em 2025. Abu Dhabi comercializou 22 mil. Né? Então, Dubai, sendo bem menor que Abu Dhabi, negociou 10 vezes mais. Por quê? Porque abriu a sua economia. E 90% das pessoas que compram em Dubai, que investem, são pessoas estrangeiras, não são pessoas moradoras daqui. Né? E quem está fazendo isso agora é o Arábia Saudita. Então, de olho em Arábia Saudita, de olho em Marrocos, tá? Estão abrindo as suas economias agora. Mas mesmo esses lugares não conseguem, na minha opinião, competir com ainda os Emirados Árabes. Por quê? Porque não são seguros, tá? Ainda não tem esse branding lá, ou seja, de segurança aqui. Aqui não tem um roubo há muito tempo, né? Não tem o branding de atrair turismo, não tem o brand de ser tolerante a religiões. Apesar de você não poder sair convertendo os outros na rua aí, eles fizeram até plaquinha parabenizando quem comemorava o cristianismo agora no Natal. E aqui tem espaços para poder ter igreja. É autorizado. Você não pode botar um símbolo de Cristo lá, né, e sair pregando, querendo converter outras pessoas, falando que a nossa verdade que é a certa, falando que o filho da promessa é Isaac e não é Ismael. Aí você vai arrumar um problema. Para eles, o filho da promessa é Ismael. Né? Para quem não entende o que nós estamos falando do filho da promessa, né? De Abraão lá, né? Que foi sacrificar o seu filho lá, e aí nós temos na Bíblia uma passagem claramente, que é Isaac, né? Que na hora que ele ia sacrificar o próprio filho, Deus falou, não, precisa não, nós já vimos que agora você está firme conosco, e esse episódio, né, o filho de Sara, né, que era velha, que era para ser Isaac, Sara ficou velha e falou, não, aí a Sara falou assim, Abraão, vai ali e deita com a minha escrava ali, ó, com Agar, né, e resolve isso aí, porque eu não vou conseguir te dar o filho, a promessa que Deus fez para nós não vai acontecer, eu tô velha, né, eu sou infértil, né, e aí
o livre-arbítrio, né? De novo, assim como o livre-arbítrio lá no Éden, como o homem e Adão e Eva morderam a árvore do conhecimento do bem e do mal, escolheram morder essa árvore, da mesma forma, o homem quis atrapalhar os planos de Deus e não quis confiar. Falou, não, vai ali e deita aquela escrava ali, ó. E aí essa escrava era Agar, que era a princesa, né? Para a turma de cá, e aí pronto, você arrumou a confusão. A treta do mundo tá nessa puladinha de cerca aí, de Abraão, né, com o consentimento de Sara, falando, não, deita com a minha escrava ali, e aí o pau quebrou. Que, na verdade, essa escrava era a princesa do Egito, e aí nasceu Ismael. Então, Ismael nasceu antes de Isaac. Só que vai falar isso pro pessoal aqui, eles distorcem toda a Bíblia, só que eles não têm evidências, né? O Maomé, que é um profeta que veio depois de Jesus, para eles é muito mais importante, mesmo o Jesus sendo citado muito mais vezes, inclusive no Alcorão, do que o próprio Maomé. Mas, enfim, não vamos entrar nessa treta, mas só para vocês entenderem a treta do mundo. Essa é a razão de todos os problemas do mundo, foi por conta dessa história. Tá? Começou nessa história aí. Mas nós estamos aqui, no meio dessa confusão toda, sem ter confusão. Aqui nos Emirados não tem essa confusão. Tá? A não ser que você fuja da liberdade que eles deixaram você ter. Tem um certo ponto que você pode avançar. Bom, aqui fala um pouco das free zones, né, das possibilidades que você tem de abrir a sua empresa. Eu abri em Meida, né, para ser uma empresa de consultoria, né? Inclusive, por essa empresa aqui, você pode ter desconto se você mexe com tráfego digital e coisa e tal. Você tem descontos, pode pagar 0% de imposto ou metade do imposto que as pessoas pagam para um Facebook aí da vida, etc. Né? Você tem sistema bancário rápido, né? Mas aqui é um pouco, não tem Pix ainda, tá, gente? Então, para você fazer uma transferência para alguém, você tem que cadastrar a pessoa no seu banco, demora umas 4 horas para poder aprovar, e depois você pode fazer o Pix, né, aqui, que seria a transferência. Mas ainda o Brasil é muito avançado. O Brasil, gente, tem um dos melhores sistemas bancários do mundo, tá? Não é à toa que eles são tão ricos, né? E aqui estão os possíveis vistos que você pode ter aqui em Dubai. 2, 3 anos, investidor, quando você abre uma empresa, que foi o meu caso, né? Daqui um pouco, a hora que você comprar um apartamento aqui e gastar mais de 750 mil dirhams, que dá mais ou menos 200 mil dólares aí, você já consegue ter um visto de 2 anos. E se você investir 550 mil dólares, né, dá uns 3 milhões de reais, você vai ter o seu Golden Visa, né, por 10 anos. E aí você pode trazer pessoas na sua família, pode trazer até um pouco de empregados aí, né? E aí você tem aí a possibilidade de ter o famoso Golden Visa. Então aqui eu fiz um mapeamento completo, né? Quando for usar cada jurisdição, uma alternativa, né? Custo, né? Vocês poderem... Deixa eu abrir aqui, ó. E ficou melhor agora. Então, se o seu objetivo é residência fácil, Paraguai, né? Uma alternativa Uruguai e Dubai. Então, residência fácil, menor custo, né? E pra você ficar aí nessa gambiarra aí de ficar indo e voltando do Paraguai, né? Com o seu passaporte teoricamente carimbado que você saiu do Brasil, para você poder falar para o Brasil, para o governo, que você ficou mais de 183 dias fora do país. Né? Quer criar uma holding, né? Fiscal, quer criar uma situação legal, melhor opção, Dubai. Alternativa, Holanda e Panamá. Custo 10 a 25 km. Essa foi a que eu escolhi. Tá? Eu não quero mexer com rolo, quero fazer tudo certo. Proteção dos seus ativos, vai lá para Cayman. Você fica escondido. Um banking robusto, vai para o Uruguai. Alternativa Suíça ou a própria Dubai. Sucessão, Dubai de novo. E mais uma Trust. Né? Alternativa, Mônaco e Cayman. Situação mais cara. Lifestyle, vai para Mônaco. Tá com dinheiro, vai para Mônaco. Tá tranquilo, vai para Mônaco. Não tá, vem para Dubai. Tá? Então, criei uma estrutura inteligente para a gente poder oferecer para os nossos clientes. Tá?
Vou mandar esse material para vocês aí de presente, para poder honrar o seu tempo aí e para a gente poder entrar na aula de amanhã. E eu não sei se vocês viram, eu dei 2 aulas hoje em uma. Peguei 2 materiais, o segundo e o terceiro. Por quê? Porque amanhã eu vou abrir as teses de investimentos que nós já temos aqui. E aqui eu falo para vocês, mesmo que você vá do Brasil como pessoa física e seja tributado, tá? Tem possibilidade de investir aqui. Por quê? Porque agora eu vou entrar nos pontos positivos de Dubai. A economia cresce absurdamente, tá? E você tem a possibilidade de investir aqui. Já filtrei algumas oportunidades que a gente pode investir aqui sem preocupar somente com essa parte tributária e fiscal, porque com o próprio lucro da operação, a conta fecha. Tá? Então, amanhã, nós vamos entrar na parte de investimentos. Eu vou entrar em algumas teses de investimentos. Eu separei 3 teses, tá? Só para vocês entenderem aqui, já está pronto aqui esse projeto, por exemplo, projeto BNW. Tá? Eu vou mostrar para vocês a planilha, né? O ROI calculado, né? Com todo o custo de oportunidade de capital, tá? Para a gente poder calcular esse projeto. Vou entrar em um projeto imobiliário aqui. Alô, você que trabalha com imóvel e gosta de imóvel, filtrei aqui umas 2 oportunidades imobiliárias e vou apresentar amanhã o que eu já aprendi aqui em Dubai. Eu vou responder algumas perguntas antes de finalizar a aula de hoje. Tá? Ó, o George Alcântara perguntando, a partir de quanto você acha que vale a pena fazer essa operação? Cara, depende muito do seu futuro. De repente você não tem ainda um patrimônio de R$1 milhão e aí como é que eu vou falar para você gastar aí 30, 40 mil para poder abrir uma empresa, né? Mas é que você vai começar uma operação e já vai estruturar um direito de sucessão e que já vai te possibilitar muitas coisas no futuro, né? Então, muito depende do seu estado de vida e o que você vai construir com o futuro. Por hora, você pode considerar investir pela sua própria pessoa física mesmo, pagar os impostos no Brasil, né, de ganho de capital, por exemplo. Ou seja, você vai investir no Dubai e mesmo Dubai não pagando, não cobrando imposto sobre pessoa física e pessoa jurídica, você vai pagar porque você mora no Brasil ainda, mas mesmo assim a conta vai ser boa. Por quê? Porque você vai estar fugindo do risco real, tá? E você vai ter oportunidades que o mercado imobiliário aqui provém que outros lugares do mundo não tem. Você vai ter uma operação de investimento aqui com garantia real que outros lugares não têm. Mesmo pagando imposto, a conta fecha. Tá? Até que chega uma hora que o seu patrimônio fica grande o suficiente, e aí você vai e abre essa estratégia de empresa, né, para a gente poder, aí sim, otimizar também a parte tributária. Sim, essa aula vai ser subida para o YouTube também, tá? O Cauê está perguntando. Que mais? Mais receitas e menos despesas, é isso daí. Tá. Então, amanhã, não perca a nossa aula. Ó, o Sower Crypto falando aqui, ó, nosso grande Gabriel. Esse mês fechei um contrato de 20 mil ajudando uma família com processo de sucessão e ganho patrimonial. Não sou advogado, vou me formar em contabilidade daqui 2 anos. Olha que massa. Inclusive, o Gabriel que está aqui, gente, é nosso especialista em cripto. E a cripto, ela passa a ser mais uma ferramenta para a gente usar nesse tabuleiro de xadrez. Tá? Eu também tenho uma posição em cripto, inclusive o Gabriel que me ajuda com ela. Né? E é uma posição que, por enquanto, compensa você mandar dinheiro para fora, porque, por enquanto, o governo não está cobrando IOF para você mandar dinheiro via cripto. Tá? Então, se você quiser subir um investimento para você, para sua carteira cripto, você ainda não paga nenhum tipo de imposto, nenhum tipo de IOF, e imposto também não paga porque não é imposto de renda, você está subindo o seu dinheiro para uma carteira cripto, comprar dólar, por exemplo, comprar o SDC, o SDT, comprar algum imóvel aqui em USDT e USDC, fazer algum pagamento via cripto, paga 0 de IOF. Isso está para mudar, tá? Porque o Haddad, obviamente, o taxado já está de olho nisso, porque ele está vendo o tanto de dinheiro que saiu do Brasil esse ano, né, transformou o real em USDC e USDT através dessa manobra. Né? Então, o pessoal está comprando dólar hoje, não está comprando dólar mais
do jeito que comprava. Porque se você comprar no seu banco hoje lá, vai lá no seu banco e compra o dólar, 3,5 de OF. Vai lá numa casa de câmbio e compra o dólar, 3,5 de OF. Ah, não, eu vou subir como investimento. Aí, eles estão dizendo que você vai pagar só 1,1 sobre o investimento. Só que o jeito mais inteligente hoje é você criar uma carteira de cripto, fazer renda com ela e pagar 0 de IOF. Tá bom? Então, amanhã... Não, eles vão alterar, eu tô sabendo que vão alterar, Diego, só que eles não botaram a lei ainda. Eles vão alterar, só que enquanto não alterou, você ainda pode mandar. Então, você que está querendo mandar o dinheiro para dolarizar um pedaço, aproveita que não mandaram a lei ainda. Eles já disseram que vão alterar, mas não alteraram ainda. Fechou? Então, amanhã, todos vocês que estão aqui no Instagram, mais uma vez, amanhã você caça um jeito de entrar no grupo. Tem um grupo, você vai entrar no WhatsApp, eu vou deixar o link aí para você poder fazer parte. E amanhã você vai receber o link da aula novamente, tá? A aula amanhã vai ser novamente por aqui, pelo Google Meet, só que depois ela vai ficar salva no meu canal do YouTube, tá bom? Espero que vocês tenham curtido aí a aula de hoje. Amanhã vem a parte de investimentos mesmo, né? Espero que vocês tenham curtido aí essa teoria das bandeiras. Vamos para cima. Beijão no coração aí para você, uma boa noite. Para quem está do lado de cá, para lá, né? Japão, China, Singapura, Rússia e Dubai, um bom dia para vocês. Agora são 5h13 da manhã. Beijão no coração, até amanhã. Fiquem todos com Deus.